Olá, aqui é o professor Nelson. Vamos resolver a questão 147 do Enem 2017, prova azul. Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade foi chamada de H, registrada às 13 horas, não foi anotada. Então, esta profundidade aqui, ó, às 13 horas, não foi anotada. A partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Quer dizer, então, a distância entre essas horizontais que aparecem aqui, chamado gráfico de linhas, representa 1 metro de profundidade. Ou seja, entre 13 e 14 horas, houve uma variação de 2 metros, indicado aqui, ó, tá? 1 metro, 2 metros. Entre 13 e 14 horas, o gráfico ascendente, a profundidade aumentou de 2 metros. Das 14 às 15, por curiosidade, vamos ver aqui, entre 14 e 15 horas, também o gráfico subiu, aumentou a profundidade é só contar aqui os espaços, aqui indicado em vermelho, nós temos 1, 2, 3, 4 metros, tá certo? Agora, foi informado que entre 15 e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu 10%. Às 16 horas, a pergunta é, às 16 horas, aqui, às 16 horas, qual a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? A gente quer saber o valor aqui desta ordenada. Vamos ampliar o gráfico para poder analisar melhor. Foi informado que entre 15 horas e 16 horas a profundidade do rio diminuiu 10%. É a interpretação do gráfico aqui, ó. Entre 15 horas e 16 horas, que são esses dois pontos aqui, o gráfico se moveu segundo esta flecha azul. Ou seja, houve aqui uma diminuição de profundidade de 10%, que corresponde a que valor em metros? É só pegar as ordenadas desse ponto aqui pela flecha vermelha, da profundidade às 15 horas e da profundidade às 16 horas. Quanto que dá aqui de profundidade pelo gráfico de linhas? É só você acompanhar a ilustração pela bola vermelha, que foi a diminuição de profundidade. Isso corresponde a 2 metros aí. Ou seja, entre 15 e 16 horas, houve uma diminuição de 10%, que corresponde a 2 metros. Então, se nós chamarmos a profundidade às 15 horas de H, nós temos então que 10% de H vai dar exatamente igual a 2 metros. Ou seja, eu não sei a profundidade de H, mas entre 15 e 16 horas houve uma diminuição e eu posso dizer que 10% da profundidade H corresponde a 2 metros. Fazendo esta conta aqui, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, que é 1 sobre 10, que é 0,1. O D corresponde a uma multiplicação. 10% de H é igual a 0,1 multiplicado por H, igual a 2 metros. Isolo H. Como é que eu isolo o H? Basta pegar 0,1 que está multiplicando e passar dividindo. Então, a profundidade H às 15 horas, cuidado, vale 2 dividido por 0,1. Multiplica por 10 em cima dá 20. Multiplica por 10 embaixo vai dar 1. Então, é 20 metros. Será que é a resposta? Cuidado, não. Porque a pergunta é, qual é a profundidade às 16 horas? E às 16 horas você tem que considerar uma diminuição de 2 metros. Então, o correto é a profundidade do rio às 16 horas é 20 menos 2, é 18 metros. Esta questão ela envolve interpretação de gráfico, por isso que nós fizemos aqui uma explicação detalhada, passo a passo. Porém, quem tem o domínio da interpretação vai perceber logo que 10% corresponde a 2 metros, que também pode ser expresso por esta sentença. Ó, 10% de H igual a
2 metros, ou 10% corresponde a 2 metros numa regrinha de 3. Vou marcar então a alternativa que corresponde a 18 metros. Marcando a alternativa correta 18 metros, nós temos aqui 18 metros, é a resposta alternativa A, como indica aqui a flecha vermelha. Esse problema também pode ser feito de um outro modo, por regrinha de 3, da seguinte maneira. Nós percebemos que às 15 horas, a profundidade máxima que é dada por esse ponto aqui, nós vamos chamar de H. Então eu digo assim, às 15 horas, a profundidade H, que é máxima, corresponde a 100%. Agora, às 16 horas, houve uma diminuição de 2 metros. Então, nós vamos colocar diminuição de 2 metros, eu vou colocar H menos 2, corresponde a 90%. Diminuição, segundo enunciado, de 10%. 100 menos 10 corresponde a 90%. Ou ainda, eu poderia colocar simplesmente aqui 2, que corresponde a 10%. É uma maneira equivalente. Depende muito da interpretação do aluno, a interpretação do gráfico, são várias maneiras de você resolver o mesmo problema. Se você gostou da aula, dê um like para nós. Inscreva-se no canal. Muito obrigado!